Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. Eu sou o Danilo e estou aqui com meu amigo Vinícius mais uma vez para conversar com vocês sobre Pokémon. E aí, Vinícius, animado para esse episódio? E aí, pessoal, eu tô muito animado, né? Falar de estreia de anime agora com essas mudanças drásticas me deixa bem animado. Pois é, hoje a gente vai falar sobre as nossas impressões, o que a gente achou dos dois primeiros episódios de Pokémon Horizontes, um novo anime que estreou com a nova protagonista, os novos personagens. E aí hoje vocês vão saber o que a gente achou desse episódio. A gente não conversou antes sobre a opinião do outro, então a gente vai ver aqui na hora. Daí vai ver, é uma opinião totalmente diferente da outra. Não, pode Não, mas acho que ser. vai ser uma opinião igual. No fim das contas, acho que vai ser opinião igual. Vamos ver. Ó, a gente. Ó, tô com a minha voz recuperada. Não fiquei com aquela voz de gripe mais, então passou. E bom, lembrando a vocês, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais da Pokémon Blast News, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Vocês podem também acompanhar o site Pokémon Blast News, a gente posta as novidades todos os dias, tudo que sai do mundo Pokémon, a gente tá lá compartilhando com vocês. Vocês também podem avaliar o nosso podcast, né? No Spotify e outros agregadores que tem sistema de ranqueamento, você pode dar 5 estrelas e ajudar a gente, porque aí, quanto maior a nossa nota, mais recomendado o nosso podcast é. E não deixa de seguir a gente também nos agregadores de podcast. E toda vez que sair um novo episódio, você já vai ser notificado e vai poder ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Bom, e aí, na semana passada, a gente comentou sobre. Quer dizer, semana passada não, no último episódio, a gente comentou sobre os comentários, né, que tinha tido no Spotify, que era o primeiro comentário, a gente falou sobre isso. E aí, a gente acabou descobrindo que tinha alguns comentários nos vídeos do YouTube, só que o YouTube não estava notificando a gente. E aí, quando eu vi, eu falei pro Vinícius: Nossa, Vinícius, tem mais coisa aqui pra que o pessoal tava comentando e a gente não percebeu. Então, desculpa desde já, a gente vai passar aqui rapidinho. Tem algumas coisas bem legais que nos deixam muito felizes. Então, o Jean Matos comentou no nosso episódio 40 sobre as nossas impressões do Adeus do Ash. Excelente podcast. Gosto muito como vocês conversam sobre o anime. Continuem assim. Obrigado por isso. Olha só, Vinícius. Muito obrigado, olha só, um elogio, muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz. A gente também teve o comentário do Kayan há um mês no PBNcast 38, a versão premium do Pokémon Presents, aquele que a gente fez, trouxe um monte de notícia, ele colocou amei, com 2 coraçõezinhos. A gente também Muito gostou obrigado. bastante de fazer esse episódio. Obrigado. E também o Bruno Chaves Animais, que tem, olha, uma foto de um cachorro. Comentou no episódio do PBNcast 37, a despedida de Ash não é tudo isso, quando a gente falou que a gente estava bem decepcionado. Ele comentou: Fico triste por este fim, pois eu acompanho o anime desde que ele passava no programa da Eliana. Parei um pouco em Black and White, embora ainda vi as atualizações na Bulbapedia. Voltei a acompanhar de vez em jornadas. Poxa vida, Bruno. Voltou a acompanhar jornadas e o Ash já saiu. Mas Pelo olha, menos conseguiu ver o Ash campeão, olha. pois Vamos, é. vamos pensar pelo lado bom. Ainda dá pra maratonar todos os episódios. Ó, e o João Vitor também do Vale há 2 meses. No episódio 35 a gente falou tudo que dava pra fazer no pós-game de Scarlet Violet. Ele comentou: muito show o podcast. Obrigado, pessoal. Um episódio sobre o pós-game de todos os jogos seria show, hein? Abraços. Eu queria muito ter isso de Uma boa ideia, matéria na hein? PBN um dia. Pós-game de cada um dos jogos. Entrando em cada uma das matérias. É isso, Vinícius, É tá um assunto vendo? bem interessante, hein? A gente achando que as Gostei. pessoas não comentavam. A gente já tava até triste, nossa. Ninguém escuta a gente, ninguém conversa com a gente. E a gente dando vácuo nas pessoas. Pois é. Culpa o YouTube. A culpa é do YouTube. Eu vejo as notificações do YouTube. E assim, eu não sei por que ele parou de notificar os comentários, porque antes ele notificava. Então, assim,
A gente pede desculpas e agradece os comentários, todo mundo que tá interagindo com a gente. Isso é muito importante pra gente também, tá bom? Então vocês podem continuar comentando nos vídeos do YouTube, que a gente coloca o episódio lá, como no Spotify e no seu agregador favorito, porque agora a gente consegue ver lá os comentários e trazer aqui pra vocês. Bom, Exatamente. vamos... Dúvidas, sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Com certeza. Bom, então vamos começar a falar das notícias do mundo Pokémon antes da gente entrar no nosso tema principal. E, bom, vale lembrar que a gente está gravando esse episódio no dia 18 de abril de 2023, uma terça-feira. Então, pode ser que ao longo da semana surja mais notícias ou quando você ouviu esse episódio já tenha acontecido alguma coisa, tá bom? Mas nesse último fim de semana, a gente teve o Campeonato Internacional da Europa, que aconteceu lá em Londres e reuniu jogadores do mundo todo nas modalidades de Pokémon TCG, Pokémon VGC e Pokémon Unite. Eu acho que Pokémon GO também, tenho certeza. Mas o grande destaque aqui que a gente queria trazer hoje fica por conta do Gabriel Agatti, que é um jogador incrível de Pokémon VGC. Então, assim, Pokémon VGC é do videogame Scarlet e Violet. Ele competiu nesse torneio e conseguiu chegar à final. Ele disputou a final desse torneio. Um dos mais importantes do mundo no Pokémon. Não é pra qualquer um, né, Vinícius? Exato, representou muito bem o Brasil. Muito obrigado. Sim, a gente torceu muito no domingo. Eu assisti a transmissão, assisti as partidas. Ele enfrentou o Paul Shua, eu acho que é assim que fala, que é dos Estados Unidos, que também é um jogador muito forte, sabe? Ele, se eu não me engano, ele ficou no top 4 do Mundial do ano passado. Então, assim, foi uma partida bem intensa. O time dos dois era muito parecido, com a exceção de um Pokémon que mudava. E assim, era o melhor de 3, né? Então, na primeira partida, o Gabriel Agatti ganhou. E assim, foi muito bacana. Na segunda partida, o Paul reverteu. Ganhou. Aí, né, teve que resolver na terceira partida. E assim, foi... Nossa, deu muita raiva, porque ele deu muito azar, sabe? Tipo, o oponente dele caiu, ficou com status de sleep. Ficou um turno dormindo. Isso, Meu se eu não me engano, Deus, aconteceu é duas vezes na partida. Nossa, muita sorte do oponente. Nossa, deu muito azar, muito azar. Assim, não foi só isso, mas teve outras coisas, como o Palafin dele que tentou usar o substituto. Tinha acabado de receber um golpe, não pôde usar o substituto, porque não tinha HP suficiente. Ele perdeu um Pokémon no primeiro turno, e aí, infelizmente, não ganhou. A gente tá falando aqui como leigos, tá? A gente não entende a fundo do competitivo de VGC, mas, nossa, deu muita dó. Mas a gente torceu bastante. E segundo lugar já é uma Pessoal, coisa os torneios, fenomenal, né? nossa, com certeza. Ele já está classificado, inclusive, para o Mundial, então ele já tem a quantidade de pontos suficientes. Ele só está tentando conseguir mais coisas durante essa temporada. Então, quem se interessar, acompanhe os jogadores que têm se destacado nos torneios. Isso é super importante para a gente saber o que está acontecendo aqui no cenário competitivo no Brasil, tá bom? E somando a isso, a gente já vai puxar o gancho aqui, que está tendo o retorno dos League Challenges e League Cups no Brasil e no mundo. E o que são esses torneios? São competições que podem ser promovidas por organizadores credenciados, lojas de Pokémon TCG, que dão os pontos para os jogadores acumularem para tentar ir no Mundial de Pokémon. E com a pandemia, a Pokémon Company tinha suspendido todos esses torneios e anunciou há pouquíssimo tempo, então agora em abril tá voltando o torneio no Brasil inteiro, tanto de VGC quanto de TCG. Então, olha, a comunidade Pokémon tá se movimentando demais aqui no Brasil, já tem várias lojas anunciando. Então, se você quer competir, se você quer conhecer mais pessoas que gostam de Pokémon, busque saber da loja de card game da sua cidade, que tem a liga, ou se tem algum grupo de jogadores que se reúne para jogar, porque tem muita coisa acontecendo, tá? Então, fique ligado. Assim, a gente não consegue ter necessariamente um calendário para falar de todos os torneios que vão acontecer. Mas busque saber alguém próximo a você, alguém que mora aí na sua região, que com certeza tem alguma coisa rolando.
E eu vou começar a acompanhar aqui de Piracicaba também. É isso. Agora, É isso. Vinícius, vamos falar da polêmica da semana no Pokémon TCG? Sim, nossa, fofoca das brabas, hein? Sim. Gente, fofocas milionárias, inclusive. Pois é. Basicamente, foi descoberto, veio à tona recentemente, que várias cartas de Pokémon, várias cartas raras de Pokémon, estavam sendo extraviadas por meios ilegais e sendo oferecidas para lojistas do mundo inteiro, principalmente lá dos Estados Unidos. Então, Uhum. vou citar as fontes aqui. A gente tá vendo essa matéria no site da Pokébit, essa notícia no site da Pokébit, porque eles fizeram uma investigação um pouquinho mais aprofundada e a gente sai mais do campo da fofoca e entra mais no campo da investigação. Mas basicamente funcionou assim. Desde a pandemia já tinha algumas coisas no mundo TCG estavam meio estranhas. Algumas cartas estavam vazando, antes de serem lançadas, a gente estava tendo Uhum. acesso a elas nas redes sociais. E, enfim, muita treta nesse mundo do TCG. E agora, depois de 3 anos, depois de 2, 3 anos, foi descoberto que esse era um esquema milionário, esse era um esquema gigantesco de extravio dessas cartas, de roubo, de fato, dessas cartas. Uhum. E os investigados. A gente ainda não tem muito mais informações além disso, de que as cartas estavam sendo extraviadas, mas é uma coisa muito séria, né? Porque envolve todo um campo competitivo, toda uma questão monetária mesmo, porque essas cartinhas valem bastante É, dinheiro, né? sim. E assim. Não pode falar. Quem acompanha o TCG, que é colecionador, sabe dos níveis de raridade, sabe que tem cartas que valem muito dinheiro. E esse esquema tava acontecendo dentro da fábrica, né, Vinícius? A pessoa tava roubando da linha de Sim. produção, sabe? O que dizem é que não sabe se é o certo de onde estava ocorrendo esses saques, esses Aham. roubos, essas cartas. Pode ser que tenham saído dos centros de distribuição Hum. já um pouquinho antes de chegar nos lojistas, e também tem a suspeita de que possa sair de dentro da linha de produção mesmo. A Uhum. gente não tem nenhum caso aqui no Brasil, a Copag, de certa forma, a gente não tem nenhuma notícia de que a Copag foi roubada dessa forma, mas é Uhum. uma coisa para ficar de olho, porque assim, é uma especulação gigantesca. Por exemplo, se tem uma carta específica que começa a ficar muito rara, ela começa a ficar mais cara. Uhum. Então, é um caso bem grave. Assim, a gente tá falando, só cartinha de Pokémon, mas, gente, é muito dinheiro envolvido, é muito dinheiro mesmo. E é um caso bem grave. A Pokémon Company tentou colocar panos quentes, conseguiu, né? Porque 3 anos, É basicamente, sigiloso, né? muito sigiloso. Então, fica aí mais uma polêmica do mundo Pokémon para vocês. Teve até, assim, um pessoal comentando que era por conta disso que muitos boosters de Golpe Fusão estavam vindo sem Ultra Rara nos Estados Unidos, né? Mas aí o redator da Pokébit explica, né, que isso é pouco provável que tenha acontecido, que são milhões de cartas produzidas diariamente no mundo todo, em diversas fábricas, né? Então seria muito vinte e improvável. sete milhões de cartas por dia, gente. Então, tem Muita coisa. noção? Então é muito improvável que Muita uma coisa. pessoa que tenha roubado esse lote é um lote caro, é bastante carta, mas não se compara à quantidade de cartas que são produzidas diariamente. Então, eles comentaram que também há outros indicadores de qualidade na linha de produção, que seria pouco provável que o consumidor final tenha de fato sido prejudicado, né? Muito prejudicado. Mas, Uma coisa engraçada, que nessa hum, época, mais ou menos, a gente comentou que o Pokémon TCG tava batendo recordes e recordes de faturamento, sim, né? aham, Mesmo com os roubos, bateu recordes e recordes de faturamento. sim, E não, foi bem é nessa época da pandemia que teve um estouro de popularidade ainda maior no Pokémon TCG, né? E exatamente, pessoas fora da bolha começaram a comprar mais cartinhas. Então, assim, muito dinheiro envolvido e muitos problemas. sim. Não, Pokémon TCG nunca esteve tão popular, sabe? Começou com a pandemia, mas ainda segue muito forte. Por exemplo, no Japão, a gente já comentou que lança coleção praticamente todo mês, né? Saiu uma coleção semana passada, sexta-feira passada. Essa semana já anunciou a próxima para maio. Então, é uma coisa que gira muito. A procura é tão alta que no Japão, para você conseguir comprar Booster Box,
muitas vezes você tem que participar de loteria, baseado em sorteio para você conseguir comprar, porque não tem para todo mundo. Se você quiser no mercado cinza, você vai pagar muito mais caro. Então, tipo, é uma coisa surreal, sabe? A procura por esses produtos. Houve uma época nos Estados Unidos que literalmente sumia antes de chegar nas lojas. Porque tinha muita gente que, igual você falou, da distribuidora, no processo logístico até chegar na loja, isso já caía nas mãos de outras pessoas. Então é bem tenso, é bem tenso. E isso não acabou não, viu? Apesar de ser de janeiro do ano passado, né, de 2022, na coleção Tempestade Prateada, que saiu em novembro a coleção, a gente já comentou que no Japão sai antes. Teve vazamento de cartas ultra raras antes da revelação no Japão. Ou seja, cartas que foram extraviadas também das fábricas foram postadas nas redes sociais. Eu lembro muito bem da Candice, que saiu como treinadora em Tempestade Prateada, não tinha sido nem anunciada no Japão. Isso que a coleção sai antes lá. Aconteceu isso com a arte especial do Regidrago também. Então, assim, continua acontecendo umas coisas dessas, viu? História de máfia, basicamente. Pois é. História de máfia envolvendo carta Pokémon. Felizmente, no Brasil, a gente nunca ouviu falar sobre isso, né? Bom, vamos lá. Próximo assunto, Pokémon Go. A gente sempre comenta que tem notícias aqui para passar para vocês. O primeiro é o evento da Semana da Sustentabilidade de 2023, que a Niantic sempre faz aí no finalzinho de abril. O evento vai acontecer entre os dias 20 e 26 de abril de 2023. Vai contar com a estreia de Bounce Switch e as suas evoluções Stine e Tsarina. Então você vai poder capturar a Bounce Switch pela primeira vez e evoluir ela. Aí a Niantic colocou vários encontros que você vai ter de Pokémon aparecendo com mais frequência na natureza, os ovos de 7 km que você vai poder chocar no evento com Cherubi, Drillbur e a própria Bounce Switch, os bônus do evento, outros destaques e, enfim. Se você quiser mais detalhes sobre esse evento, você entra lá na Pokémon Blast News, tem a notícia completa. Exato, e também foi anunciado o Dia Comunitário Clássico de Swinub. Esse Dia Comunitário Clássico segue aqueles moldes de sempre, vai acontecer no dia 29 de abril, das 14 às 17 horas. E você vai ter a chance, se você jogar o Dia Comunitário Clássico do Swinub, de encontrar um Swinub brilhante, um Swinub Shine. E também vários outros destaques do evento, como o Swinub evoluindo para Piloswine e aprendendo o poder ancestral, um golpe muito bom aí pro competitivo, e várias outras novidades que você vai poder acompanhar no Dia Comunitário Clássico. Você pode acessar o site da PBN também para conferir mais detalhes. Sim, e fique atento quando você estiver jogando, porque provavelmente vai aparecer um balãozinho diferenciado aí na tela do ontem, tá chegando para todo mundo, que é uma nova iniciativa da Niantic de mapear as comunidades de Pokémon GO no Brasil. A gente já comentou que Piracicaba é uma das cidades do projeto oficial da Niantic, com os líderes da comunidade, a gente faz aqui todo mês. Mas agora a Niantic está expandindo esse projeto, então quando você clicar nesse balãozinho, vai ter um link que vai direcionar você para um Google Forms, onde você pode preencher ele para cadastrar a sua comunidade, a comunidade aí da sua cidade. E aqui independe do número de jogadores, tá? Pode ser uma comunidade grande, como uma comunidade menor, você e um grupo de amigos. Porque a gente ainda não pode falar muitas informações sobre esse projeto, mas basicamente a ideia é que a Niantic consiga mapear as diferentes comunidades espalhadas em todo o Brasil e possa apoiar de alguma forma essas comunidades, dar algum tipo de suporte. Então, assim, mais informações vão ser reveladas em breve. Por enquanto, não perca a oportunidade de preencher, tá bom? E avise seus amigos, se você souber de outras pessoas que também têm comunidades, para que a gente consiga fortalecer ainda mais os jogadores brasileiros de Pokémon GO. Exato, jogar com os amigos é sempre melhor. Sim, olha, Vinícius, a gente mal fez um evento no fim de semana, já vai ter outro ainda esse mês. Pois é, eventos de Pokémon GO estão frenéticos. Bom, vamos para Pokémon Unite então, antes do nosso tema principal. A gente subiu lá no site, a gente atualizou hoje a página
com as builds recomendadas de todos os Pokémon do jogo. Todos que estão disponíveis. Essa matéria tinha sido atualizada pela última vez no ano passado, porque a gente estava com dificuldade. A gente sabe que esses jogos que sempre tem atualização, os patches que vão saindo, fica difícil de manter tudo bem, sempre recente. Mas agora a gente vai manter isso bem atualizado, então você pode encontrar de todos os Pokémon já lançados no Pokémon Unite. Inclusive o mais recente, o Lapras. Então, fica a dica aí. Se você tá jogando, quer saber qual é a melhor build recomendada, entra lá que você vai encontrar a melhor forma de jogar com esse Pokémon. E a gente vai sempre mantendo isso atualizado ao longo do tempo. Quer comentar alguma coisa? Não, e tem muita coisa aqui para você Muita. analisar, para você poder usar. Então, é uma ótima oportunidade de você jogar ainda melhor. Sim, olha, essa matéria aqui foi feita com muito carinho, deu um baita trabalho, mas a gente espera ajudar a comunidade com ela, né? Então a gente tá reformulando todo o nosso menu de Pokémon Unite, essa matéria das builds, os perfis individuais dos Pokémon. Então, assim, se você entrou em alguma que ainda tá desatualizada, tá faltando informação, tenha um pouco de paciência, que os nossos redatores da área de Unite estão envolvidos aí para atualizar tudo e deixar elas bem úteis assim para vocês. Tá bom? Sim. Bom, e a última notícia, uma coisa muito triste que aconteceu na última semana. A gente ficou até em dúvida se a gente ia comentar aqui, mas acho importante a gente trazer essa informação, porque infelizmente na última sexta-feira a gente perdeu uma das pessoas que estavam contribuindo com a comunidade Pokémon Unite aqui no Brasil. A gente teve o falecimento da Clarice, muito querida na comunidade, muito querida. A gente não tinha contato com ela, né, Vinícius? Eu não a conhecia, eu nunca conversei com ela. Você chegou a conversar alguma vez? Não cheguei a conhecer ela, não cheguei a conversar com ela, mas eu sei que ela era bem importante pro cenário de Unite, enfim, uma peça muito importante para a comunidade de Pokémon no geral. E é muito triste essa perda dela, né? É uma Sim, situação muito triste. E a gente tá comentando aqui porque, para honrar mesmo essa importância dela para a comunidade, sem querer fazer sensacionalismo, a gente nem publicou nenhuma matéria, nenhuma notícia no site, porque talvez fosse uma invasão da privacidade da família, dos amigos, etc. Mas a gente tá aqui para, enfim, honrar essa representatividade dela na comunidade Pokémon. sim, ela tinha se tornado uma das streamers oficiais, assim, dos campeonatos de Unite no Brasil, que a gente já comentou aqui outras vezes que tem transmissão, né, com comentaristas, narradores. Ela já estava participando desses torneios oficiais, dessas transmissões. Ela tinha o canal dela na Twitch, que muita gente acompanhava, e muitos amigos aí na comunidade. Então pegou todo de surpresa, né? Ela estava doente, mas ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Então a gente deixa aqui nossos sentimentos para todos os amigos, todos os familiares. A gente ficou muito triste com essa informação. A Pokémon Company, eu achei assim bacana da parte deles que também reconheceram a importância dela, né? Porque a gente teve a publicação no perfil oficial do Pokémon Unite Brasil sobre o falecimento dela. O perfil oficial do Pokémon Unite Global compartilhou a informação e o perfil da Play Pokémon, que trata dos torneios competitivos, também compartilhou a informação. E isso foi dito até mesmo lá no Internacional da Europa, porque tava tendo partidas de Pokémon Unite lá. Então eu achei bacana, assim, por parte da franquia de ter esse reconhecimento também, né? Sim, muito importante mesmo. Bom, mas agora então a gente encerra aqui essa parte das notícias e a gente vai falar do que tá todo mundo esperando, do novo anime Pokémon, Pokémon Horizontes. Estreou sexta-feira no Japão, dia 14 de abril, com um especial de 1 hora aí, com 2 episódios. E agora chegou o momento, né, Vinícius? A gente Chegou o momento. desde um anúncio lá, temporada especial do Ash, a gente comentou sobre as nossas impressões de como acabou. E aí a gente, né, estreou o novo anime.
Pra quem tá caindo de paraquedas aqui, não sabe o que tá rolando, a gente teve a estreia do novo anime Pokémon com novos personagens. Então agora a gente teve de fato a despedida do Ash, a saída do Ash Pikachu do anime, e a gente vai começar a acompanhar uma nova história, que é focada na Liko, uma personagem da região de Paldeia, que vai estudar na Academia Pokémon de Kanto. Lembra, Vinícius? A gente comentou no último episódio que ia começar em Kanto, de A gente já fato. tava cansado de canto, chega de canto, chega de canto. Pois Mas, é. enfim. E tudo que a gente sabia é que ela tinha um pingente misterioso, né? Que ela tinha ganhado da avó dela. E a partir daí a história ia se desenrolar com os Trovonautas, que eram guiados pelo Capitão Freeze e o Capitão Pikachu. E do outro lado a gente teria o grupo dos Exploradores, que seria comandado pelo Amétio, que tem o Cero LED. E aí tudo começou. O que Tudo você acha começou. que a gente Eu já começa... estava com... Hã? Vamos começar fazendo um review do primeiro episódio, do segundo episódio, e a gente vai comentando em cima, pode ser? Pode ser. Quer começar? Assim, vamos começar desde o começo. Hum. Eu achei um visual, logo no começo do primeiro episódio, muito lindo. Uhum. Eu não sei se a gente estava muito mal acostumado com o Ash, a gente já estava acostumado com aquelas mesmas imagens e tal, Uhum. mas eu achei um começo tão lindo, mostrando os Pokémon, mostrando os Pidgeot voando, eu achei bem legal. E basicamente esse começo mostra como a Liko ela é solitária. Uhum. A história dela é mais triste que da Juliette do BBB. Ela é toda sozinha, abandonada. E eu senti. Geralmente eu não sinto tanta empatia. Por mais que eu tenha sido um pré-adolescente, adolescente meio que solitário, eu geralmente não sinto empatia por personagem assim. Mas eu achei legal esse começo, que ela tem um pouco de. Enfim, ela tem uma visão de terceira pessoa da própria história dela, sabe? Uhum. Ela não tem um narrador falando, agora é a Liko, papapá. Basicamente é a Liko falando dela mesma, falando da Nos situação que seus ela tá vivendo, pensamentos, né? os seus próprios pensamentos. E esse é um primeiro detalhe que já me faz ver que o anime tá um pouco mais ocidentalizado. Eu não sei se é uma impressão minha, mas ele tá muito mais com cara de série ocidental. Sério? Eu, Olha, eu, eu sinto isso. eu vi alguns comentários, é que assim, eu não acompanho anime japonês, mas eu vi alguns comentários falando que era bem uma vibe de anime japonês que se passa em escola, sabe? Que tem foco na garota. Não sei se tem semelhança com outros É, animes japoneses, mas eu vi comentários nesse sentido. eu não tenho muita conexão com animes também, mas É. animes no geral também. Mas eu consegui ver bastante coisas de séries, por exemplo, séries mais americanas e tal, Hum. nisso. Esse Uhum. é um primeiro detalhe, assim, dela fundada nos próprios pensamentos e tal. Mas também a serialização do negócio, sabe? Esses cliffhangers entre um episódio e outro, sabe? Essas conexões entre um Uhum. episódio e outro. À primeira vista, é uma coisa que eu não teria gostado na franquia Pokémon. Eu ia falar que não parece Pokémon de fato. Uhum. Mas eu acho que eu gostei. Eu acho que foi bem aplicado essas questões assim. Uhum. De Eu como achei que ia terminou perder um um pouco. episódio e já deixou o gancho pro próximo, você disse? Isso, Ah, principalmente essa parte aí. Eu achei que eu não ia gostar, mas eu gostei bastante, sabe? aham. E agora, suas Tá. impressões. Vamos lá. Olha, então assim, uma coisa que a gente precisa observar também é que ela é uma garota da região de Paldeia e logo no começo a gente tem visões ali do Palme, por exemplo, do Palafin em cena, né? Mas basicamente a gente não tem um momento em Paldeia e ela se dirigindo a Canto, né? A gente já Sim. começa com o anime com ela em Canto, indo pra escola, né? Assim, E muitos Pokémon de canto, inclusive. isso, a gente fica bem no escuro de da onde a Liko vem, de quem é a família dela, qual é a relação que ela tem com os pais, com a avó, porque a gente fica sabendo, ela comenta que os pais dela estudou na academia de canto, né? Ela comenta que ela decidiu ir ali porque os pais dela conheciam a escola e tinham estudado lá. A gente sabe que ela tem uma avó que deu o pingente misterioso pra ela, mas a gente não faz ideia de quem sejam esses personagens, né? O anime não quis perder tempo nesse começo com isso.
Com o Gol foi a mesma coisa na época. A gente também não sabia nada da família dele, a gente foi saber depois. E é engraçadinho esse começo dela solitária, né? A hora que a menininha levanta a mão pra dar um oi, assim. E ela É acha que é com totalmente algo que eu ela. faria. É muito uma coisa que eu faria. Mas eu acho que esse negócio que você falou de começar, eu acho que é muito assim, do adolescente, né? Da criança ali, do jovem, que tá chegando numa escola nova, que não conhece ninguém, que não tem amigo, sabe? Eu acho que todo mundo já se sentiu Sim. assim de alguma forma. Eu me senti assim no Imagina ensino que ela fundamental. também, ela é uma intercambista, então é pior Então, ainda. pior ainda, né? Ela não conhece nem os É pior Pokémon ainda. tá ali. Nem os Pokémon. Ela inclusive fala isso. Ela, quantos Pokémon que eu nunca vi na vida. Uhum. Realmente, ela tá fora da zona de conforto total aí. Sim. Mas enfim, te Não, é cortei. que assim, eu acho que todo mundo já se sentiu assim em algum momento, né? Eu lembro que até no ensino Sim. médio você vai assim, sem conhecer, sempre aquela coisa, você não conhece a escola, você não conhece as pessoas, você não conhece o professor. Ali no primeiro momento tá você e você mesmo, né? Perdida nos seus pensamentos. E é bem isso que o anime retrata. E aí, é, tipo, ali quando ela vai no ônibus pra escola, achei bacana o Machop ali já ajudando a subir as malas. Sim, eu adorei esse detalhe. Sim, E- e- esse começo é feito desses pequenos detalhes, né, que vão engrandecendo, assim. Sim, vai dando mais profundidade pro universo. E logo no ônibus, ela vê as duas garotas assistindo um vídeo, né, da streamer, da Nidotina sendo apresentada ali. Ela até fala assim, nossa, eu acompanho ela, eu gosto muito e, tipo, eu não posso, eu tenho vergonha, eu tô com vergonha de comentar isso com elas. Então ali a gente já é apresentado pra personagem, que a gente já tinha visto antes nas notícias que ia fazer parte do anime. E aí ela chega na escola, ela descobre o quarto onde ela ia ficar e ela acaba conhecendo a Anne, que é a colega de quarto dela. Isso talvez seja uma questão bem ocidental, né, que você falou, talvez mais ainda dos Estados Unidos, de muitas séries norte-americanas que se passam em escola tem isso, né? De morar na escola, de ter o Sim. colega de quarto, algo que pra gente é totalmente estranho, Sim, né? totalmente. É totalmente estranho. E eu, assim, eu gostei muito da Anne. Eu acho que ela deveria ser uma personagem. Eu acho que ela tem que ser uma personagem muito recorrente. Que eu acho que ela completa a Liko, sabe? Olha, eu achei Eu ela acho que é muito uma. legal também. Uhum, Eu acho que é uma coisa que uma personagem completa a outra. Eu sim. gostaria muito que ela acompanhasse a Liko. E é engraçado que toda vez que a gente tem esses momentos de colegas de quarto, as obras sempre colocam personalidades conflitantes, né? Tipo assim, muito diferentes. A gente viu isso recentemente em Wandinha. Eu não lembro se você assistiu. É Exato, a é mesma muito, coisa. parece muito. Parece muito. A amiga da Parece muito Wandinha de Vandinha. quarto é a própria Anne. Exato, totalmente extrovertida, enfim, uma pessoa muito solar e tal. E ali com mais quietinha, introvertida na dela. Sim. Até o design das personagens reflete um pouco isso. Aham. É, eu acho meio desnecessário, às vezes, esses designs que colocam aquele dentinho meio de vampiro. Não sei por quê. Ah, sim, é. Eu acho estranho. Meio estranho, mas talvez uma coisa mais pra dar um toque, assim, sabe? É. Mas eu já gostei que a Anya, eu achei ela uma personagem tão interessante que ela já começa a perguntar. Ela já começa a fazer os questionamentos que nós, como audiência, queremos questionar a Liko, sabe? Hum. Ah, o que você veio fazer aqui? Enfim, e ela vai perguntando, sabe? Você veio de Uhum. canto, nossa. É, Você a veio Enya é de de tal aldeia, canto, nossa. né? É, exato. Você veio de tal aldeia, que legal. Você viu. Não lembro qual Pokémon que ela perguntou O lá. Você já Palme. viu tal Pokémon? Muito legal isso, dela tá desdobrando nesse ponto, Uhum, sabe? sim. A história. E você vê que nesse ponto, o anime já entrega uma familiaridade com a região de Paldeia, mesmo a gente nunca tendo visto nada, né? Mesmo sendo uma região nova. Porque a Anne pergunta de um palme, ela no próprio vídeo no ônibus fala a Nidotina tá com Quaxly. Então assim, elas estão assistindo sem Sim. uma grande surpresa, né? Como se o Ash estivesse vendo ali e falar: Meu Deus, nunca vi esse Pokémon antes, é um Pokémon totalmente novo. Exatamente. Tipo, dá pra É, perceber que tem exato. uma naturalidade um pouco maior.
E logo na sequência, assim, não demora muito, eles vão escolher o Pokémon inicial. É isso, né, que acontece? Se eu não esqueci. Sim, inclusive, algumas próximas cenas, a Anne pergunta como que foi que você. Como foi a entrevista pra você escolher o seu Pokémon inicial? Daí ficou uma coisa meio na minha cabeça que eu não entendi muito bem. Hum. Eles fazem uma entrevista pra escolher o Pokémon inicial sem saber qual vai ser o Pokémon inicial. Então, por... Porque até tem uma cena da Lico Hum. conversando num tablet assim. Inclusive, a primeira vez que Ah, é aparece um verdade. Rotom tablet, né? Uhum. Nunca tinha aparecido um Rotom tablet. E daí aparece a Lico vendo um professor falando com ela, professor, suponho eu que seja professor, e mostrando os iniciais e tal. Daí eu fico imaginando, será que o professor mostra os iniciais e ela escolhe? Eu, Porque não foi falado isso muito, Não né? foi falado mesmo, mas eu acho que faz sentido isso que você falou, que a partir das entrevistas, eles definem o Pokémon que tem mais afinidade ali com o jovem treinador. Porque tanto no momento que eles vão distribuir os iniciais aos alunos, ele não fala para o aluno escolher aleatoriamente uma Pokébola. Eles chamam na ordem Uhum. pra pegar a Pokébola. Então, tipo assim, quando chegou a Lico, aquele Pokémon era pra ela, né? Então, acho que isso tirou a Sim. aleatoriedade. E eu acho que depois, no desenrolar do episódio, ela começa a se questionar se não tinha sido proposital o Sprigatito, se ele não tinha uma ligação com a personalidade dela. Então, né? Exato. Então, acho que pode ser isso mesmo, sabe? Meio, meio injusto, né? Meio injusto. Você não poder escolher seu Verdade, Pokémon né? inicial. Verdade, porque na... Meio injusto, porque todo mundo já escolheu em outras ocasiões. Ou será que é um Pokémon emprestado? Pokémon inicial Ah, emprestado? acho que não. Acho que é o Nunca Pokémon deixou. deles Nunca mesmo. não falaram nada disso. Mas uma coisa que eu fiquei com muito medo de acontecer, Ah, mas ainda bem que não. Em um certo momento tem uma cena que um Charmander, mas inclusive nessa cena que a Anne tá conversando com aham, ela, vem um Charmander perto delas e ela meio que assusta. aham. Eu fiquei com muito medo de cair naquele clichê de menininha do mundo Pokémon que tem Tem medo de medo. A Pokémon. Lilian, né? No começo. Sim, sim, meio Lilian, sabe? Eu fiquei com muito medo disso. Meio Lilian, meio a Chloe na temporada passada, assim, Hum, logo ali no começo. Ai, Pokémon, e fica tendo, sabe? Eu falei, eu já, ainda bem que não aconteceu. Falando do medo que eu tive, que foi, graças a Deus, sanado. Mas eu fiquei com muito receio de acontecer isso é. e ser uma personagem, uma protagonista que tem medo de Pokémon. Já ia me irritar demais isso, mas ainda bem que não aconteceu. Eu acho que ali no fim do segundo episódio que muda um pouco essa perspectiva, né? E até ali ela tava Sim, bem nessa ai, alguém precisa me proteger, ai, sou fraca, meio sim, ela tava bem travada, bem sabe? travada. Esses dois primeiros episódios são. Ela tava muito travada, assim, não tava dando o nome de protagonista que ela merece. Uhum. E aí, E é bom, hum, falar também hum, que os iniciais escolhidos são todos os iniciais que a gente já conhece. Todos. sim, Os alunos podem ter acesso a todos os iniciais, uhum. desde Bulbasauro até Fuecoco. Todos, todos, todos. Isso eu achei uma coisa bem Então, legal. e aí novamente, né? Eles estavam em cantos e não tiveram nenhuma surpresa por aparecer um Sprigatito ali, né? Tipo, Sim, pois é. algo. Não teve nenhum estranhamento. Acho que, Uma coisa que a gente nunca viu. acho que a franquia já meio que superou isso, né? Tipo, acho que ela já. Olha, a cada 3 anos vai ter novos Pokémon. Se toda vez a gente tiver que mostrar surpresa, como se nunca tivesse Exatamente. existido, Eu acho que a Pokémon Company já desencanou total. né? Tipo, Vai aparecer. É igual tipo fada novo, né? Eu nossa. ainda acho que a franquia não vai adicionar nenhum outro tipo, mas. Na época que. Olha, tipo fada, mas, mano, você sempre viu uma Clefairy. Ela É, não era tipo fada não, antes? agora é. Seria bonito se a franquia fizesse um remendo e explicasse. Ah, não. O tipo fada foi. Não é que o tipo fada nunca existiu. Não existiu antes. Ocorreu um É que agora. fenômeno, né? Que mudou Não, é que tudo. agora os cientistas conseguiram separar e falar, olha, existe esse tipo aqui que ele se separa, sabe? Uma nova classificação. Uhum. Uma nova classificação, enfim, isso É. devia ter sido feito lá em 2013, né? Mas aqui poderia ter alguma coisa parecida, sabe? Uhum. Ah, sei lá, a Paldeia nunca teve muito contato com o canto e agora
tá tendo mais contato, enfim. Uhum. O canto, a região de canto e a região de Paldeia começaram a ter acordos comerciais, começaram a fazer essa troca de É estudantes, muita etc. Por coisa. isso que É ali muita coisa muita pra coisa. audiência. Ou no mais Exato. sim. Bom, Mas eu acho justo. sim, Acho, é. acho justo o jeito que estão tratando. Ó, aí depois que ela ganha o inicial dela, Sprigatito, logo ali na primeira cena ele já foge dela, né? Arranha ela. E assim, aí a gente tem várias cenas que se desenrolam com ela aprendendo a lidar com ele, né? Assim, um novo Sim. Pokémon, ela nunca criou um Pokémon, ela não sabe o que é ter um Pokémon, não sabe o que é uma batalha Pokémon. Então a gente tem ali esse momento de observação, de descoberta, de interação. E ele sempre esguio ali dela, né? Tipo, muitas vezes querendo ficar sozinho, contrariando alguma coisa que ela fala. Você gostou dessa interação entre Personalidade de eles? cada. Me lembra início um pouco Ash e Pikachu, né? Aham. Isso eu gostei bastante porque me deu uma nostalgia de Ash e Pikachu. Uhum. Mas eu achei, assim, enquanto eu tava assistindo, eu pensei, nossa, que enrolação esse episódio. Meu Deus, que Eu enrolado. senti isso também. Se empaca, não sai desses mesmos ambientes e tal, sabe? Eu acho que ali no final do primeiro episódio que começa a ter um desenrolar mais. E eu acho que eu fiquei tão neurótico com esse negócio de, putz, tá muito enrolado, que você percebeu que a Liko tem um broche de folha. Uhum. A Liko e a Anne tem um broche de folha. E alguns outros personagens mostrou um broche de fogo. Uhum. Então eu fiquei pensando, será que esse broche indica o nível ali, o nível escolar deles? A Liko e a Iene têm um de grama, depois eles vão passar pro nível de fogo e etc. Ou é alguma outra separação? São tipo casas de Harry Potter? Nesse momento, Entendi. o episódio tava tão enrolado que eu falei, nossa, será que tem alguma coisa mais? Não Não tinha. tinha. Mas eu fiquei maluco criando teorias. Uhum. Não tinha nada. É, Mas eu tive enfim. essa sensação também de enrolação nesse meio do episódio, assim, tipo assim, ai, acontece alguma coisa mais interessante? É que assim, deu pra perceber que o anime não quis ter pressa nesse começo, né? De fazer um Sim. episódio bombástico, tipo, com um monte de coisa surreal que deixasse a gente assim, nossa, meu Deus, tudo isso. Então, assim, ele quis ir no tempo dele, explorar essa relação entre os dois e tudo mais. Mas aí logo eu fui surpreendido que já tava nas férias. Isso não é estranho? Tipo assim, tava mostrando de repente, eu vou pra casa, depois a gente se vê, porque a gente tá no período de férias. Já teve uma passagem de tempo ali. Olha, mas eu tenho argumentos. Ah, Primeiro que eu acho que esse ritmo mais lento, tudo bem, eu acho que a gente tá muito mal acostumado, a gente quer tudo bombástico. uhum, Eu acho que essa ideia de filler não se encaixa. não. Eu acho que nesse momento aqui a gente tá descobrindo, a gente tá desbravando e não tem muito o que fazer. Não tem como ter algo bombástico aqui, assim, um clímax logo no começo. Eu acho que Uhum, é justo eles terem por mais que tenha sido. No momento que eu tava assistindo, eu achei, nossa, que enrolado, mas eu acho que é necessário. E outro ponto é que eu também achei estranho o negócio das férias, mas a gente tem que lembrar também que lá o período letivo deles começa diferente, né? uhum. Não começa em janeiro igual a gente, eles começam, sei lá, em agosto, setembro. Então, logo agosto, setembro, vamos considerar alguns meses pequenos, alguns poucos meses, já tem aquela folga de final de ano que eles têm, né? Sim. Sabe, tipo Natal e etc. Então, dá pra encaixar a linha do tempo aí. Só que eu achei que deu muito pouco tempo pra. Assim, muito tempo pra Lico se desenvolver, o tão pouco quanto ela se desenvolveu com o Sprigatito, principalmente, sabe? Uhum. Vamos pensar na melhor das hipóteses. Começou o período letivo em agosto, e ali pra novembro, mais ou menos, eles entram num período de recesso. Todos esses meses a Lico não criou uma Então, uma afinidade mais com o Então, Sprigatito? isso é uma coisa que eu estranhei. Primeiro, não é comum a gente ver no anime Pokémon essas passagens de tempo tão rápido. Então, assim, a gente entende que as coisas vão acontecendo num contínuo,
Mas essa passagem de tempo explícita na tela não é algo que o anime costuma ter interesse. A gente fala assim, passou-se um mês, passou-se 2 meses. Mas aqui isso fica bem explícito. E a Liko que a gente vê logo nas primeiras cenas, e a Liko que a gente vê nesse momento que vai começar as férias, parece que é a mesma, né, que o Sprigatito. Tipo, você não consegue Sim. ver uma mudança tão brusca, né? Acho que isso que você quis dizer, né, de ter amadurecido. Poxa, em 3 meses ela ainda tá conhecendo, ainda tá tentando se dar bem com ele, ainda tá É de insegura. duas uma. Ou você estranha a falta de desenvolvimento, ou você não percebe a passagem de tempo total, Aham, sabe? Pode ter esses dois vieses, sabe? sim. Eu, enquanto tava assistindo, reparei que elas tinham entrado de férias, mas eu falei, nossa, devem ter entrado de férias uma semana depois de ter entrado na escola, deve ter alguma Então, coisa assim, e eu sabe? acho que se for observar a fundo, essa questão de férias não faz diferença ali, né? Tipo, pro plot que vem na sequência, não tem relevância. A menos que o anime vai se Exato, basear que toda a jornada dela com o Rain vai se passar nas férias da escola. meu, mas é Phineas e Não, Ferb, assim, daí eu não vai sei, mas 3 meses de férias no então, mas por inverno. exemplo, o Gol, quando entrou em jornadas, ele ia na escola. Só que você viu que aos poucos o anime foi abandonando essa ideia? Aí às vezes falava que um dia ele tinha aula, um dia ele tinha que fazer um trabalho, uma coisa meio aleatória, sabe? Tipo, todo mundo vai na escola, o Gol era de vez em quando. E aqui, tipo, férias. E aí, essa história vai voltar das férias e a Lico vai ficar nessa mesma situação ou tudo vai se passar nas férias? É, eu acho que vão simplesmente abandonar essa ideia de escola, talvez, não sei, porque Estranho, né? vai ser muito difícil conciliar. Mas uma coisa que eu gostei também da personalidade da Liko é que ela analisa muito, ela começa a ver os padrões de onde o Sprigatito fica, sabe? Aham. Então já mostra um pouco a personalidade dela de ela pensa antes de fazer, ela analisa a situação, ela é um pouco mais metódica, sabe? Ela, enfim, ela analisa mais a situação, analisa, ela foi atrás de ver como o Sprigatito se comportava, os locais que ele ficava, etc. Uhum. Então, ponto positivo aí pro personagem, criou um pouco deu um pouco da visão da personalidade dela aí. Sim. Bom, e aí a Anne vai pra casa e a Liko, como é de paldeia, não vai pegar o avião de volta, ela vai passar as férias na escola, né? Poucos alunos ficam ali. E quando ela entra pra dentro da escola, tem uma pessoa procurando por ela, né? O Amétio lá levou uma carta falando que a avó dela tá exigindo que ela entregue o pingente pra ele. Um pingente que Tem gente que ela nem usa, Pois inclusive, né? é, que a Anne tinha falado pra ela usar e ela tava com vergonha, então tava no quarto. E aí, tipo, ela fala que tá bom, vai buscar, mas ela acha tudo muito estranho, né? Pelo menos isso. Sim, bem suspeito. Alguém que você nem conhece chega e fala que sua avó te mandou uma Ah, carta tipo, pedindo pra você devolver a joia do rapidamente. Ah, nada. suspeito também. E ao mesmo tempo, é bom também apontar que ao mesmo tempo que o Amédio aparece, mais ou menos ao mesmo tempo, né? A equipe dos Trovonautas também aparece meio que procurando ela, né? Isso, Eles aparecem se tá todo conversando, mundo procurando conversando ela. entre si. Exato. E daí os Trovonautas aparecem num geral, aparecem Uhum. todos. E daí eles falam, não, vocês já encontraram ela, e etc, etc. E eles meio que estão andando pra. Achei Nossa, estranho. começo, né? Escola totalmente sem segurança essa Não, a escola. escola nem é Qualquer um entra, grande. qualquer um sai. E eles, todo mundo ali Pois fora, é, ela né? passando de um lado pro outro, ninguém achou. Não tava procurando Qual a direito. segurança dessa escola que qualquer um entra? Gente, não pode. Ah, imagina. Mas Enfim. enfim, tá todo mundo procurando E ela. ela tenta fugir do Amet, né? Então ela entra no quarto, pega o pingente e sai pela janela. E ele percebe, ele vai perseguindo ela até no quarto. Pra você ver a segurança. Ele bate na porta e aí ela foge. E aí quando ele entra, percebe que ela tá fugindo e vai atrás dela, né? Aí intercepta ela Sim, lá do lado de fora com o Ceruled e os outros dois exploradores. Eu não lembro se acontece. esse é um Hum, ponto. Esse é um ponto que eu achei muito série estadunidense. Eu não sei porquê. Eu não sei explicar o porquê. eu achei estranho ser Mas meio que essa no perseguição. teto. Também. Mas achei, tipo, um pouco agressivo, talvez, pra um anime de Pokémon. A gente teve isso. Acho que a gente. Assim, a gente teve
momentos específicos do anime do Ash que teve alguma coisa assim mais, entre aspas, Uhum. agressiva. Mas assim, no primeiro episódio da Liko, ela já tem uma perseguição que basicamente o vilão tá tentando invadir o quarto dela. E daí enfim, Sai atrás dela ela pula da no, janela. em cima da escola. Então, Pois é, eu achei esse. Pro primeiro episódio. Daí, nesse momento, eu falei, acabou a enrolação, é agora. uhum. E daí, realmente. E daí ela começa pela primeira vez conseguir batalhar com o Sprigatito usa o Leaf Aid e batalha contra um Ah, é Raidon. Um Raidon verdade. 1000 vezes o tamanho dele. E assim, daí aparecem os lacaios do Amétio e começa a perseguir ela no telhado, Olha, etc. E daí o negócio começa a pegar sim, fogo. nesse momento eu lembrei do Ash. Nesse momento. Eu falei, olha a estratégia do Ash aí. Né? Porque assim, o que a gente sempre vê é o Ash usando os movimentos dos Pokémon de uma forma criativa, sabe? E ali eu vi isso porque ela usa o Leafage, que é o folhagem, pra pôr exatamente a folha no olho do Rhydon pra fugir. Então, assim, foi Exato. muito pensar. Sim, Assim, sim. eu achei que foi uma forma criativa de usar o movimento que nos lembra muito o Meio que o Ash. Raidon dorme, né? Uhum. Meio que o Raidon dorme, assim, cai. E foi, uma herança do Ash, né? Ela que é filha do Ash. Quem Mentira, sabe? não é, gente. Ela não é filha do Ash. É herança do anime só, não é? Não é porque ela tem herança do Ash, não. Ó, aí ela Mas fica enfim. em apuros lá em cima do telhado, com o Cerulete, com a Matt, com os exploradores. Mas aí, finalmente, chega aí o Lizardon, Charizard com o Captain Fridge para proteger ela. E aí, Sim, do nada. Daí, nossa, eu acho que achei interessante que foi tipo uma batalha entre o Fried e o Amétio. Bem batalha mesmo, Uhum, batalha Pokémon real. E em cima do telhado. uhum, E a escola tava vazia assim pra ninguém perceber. E estão lá, batalhando em cima do telhado, até que o Ceruled lança um ataque que bate em metade do Charizard e o ataque se separa. É um É o ataque corte como se fosse. Eu psíquico, não acho lembro que qual é o foi, ataque. não é? É isso, se eu não me engano, é isso mesmo. E daí, uma parte do corte psíquico atravessa não bate no Charizard, né? E vai atrás da Liko. Nesse momento, a Liko tava pulando. Essa também eu achei É, uma ela cena decidiu bem Ash mesmo, fugir bem ali. herança. Ela decidiu fugir. Mas assim, ela tentou pular de um telhado pro outro. Isso foi bem Ash da parte dela. Porque assim, claramente ela não conseguiria ir de um ponto pro outro. E ela simplesmente pulou. Uhum, Totalmente irresponsável. E daí é nesse ponto que é uma coisa que nesse momento se tornou frequente no anime de uhum, irresponsabilidade. Porque ela faz um pulo que o Sprigatito sempre fazia. E ela falava pro Sprigatito, não seja irresponsável. Não é essa palavra que ela usa, uhum. mas enfim. Basicamente é esse mesmo sentido. Não seja irresponsável você pular de um telhado pro outro, Sprigatito. E ela basicamente faz a mesma coisa. E daí esse ataque, Se não o corte bastasse, na psíquico, hora que ela tá tá no quase ar. acertando ela. Exato. E daí, como se não bastasse, ela pulando de um prédio pro outro, o ataque quase acertando ela. Do nada aparece meio que um escudo, uma bola, uma esfera em volta Uhum, dela. E essa esfera meio que sai de dentro do colar uhum. dela. E aí E, acaba o primeiro episódio, e né? dentro dessa esfera brilhante, exato. E dentro dessa esfera brilhante tá lá a Liko e o Sprigatito pulando de um prédio pro outro. Interessante esse cliffhanger, essa conexão, essa deixa para o próximo episódio. Gostei bastante. E essa é uma coisa que eu senti que é bem Uhum. americanizado, eu acho. Eu acho que bem ocidentalizado, eu diria. Que essas coisas de entre um episódio e Aham. outro, sabe? Achei bem É, e assim, interessante. essa acabou sendo a maior surpresa do episódio, né? Pra quem tava acompanhando, assim, a coisa mais tipo, meu Deus! Porque quando o episódio começa, Sim. que ela olha o que tá na frente dela, tem uma criatura ali, um Pokémon que a gente não conhece. Então, assim, foi uma coisa muito Exato. assim, quem é você? É, a gente percebeu que ele tinha emanado do pingente, e quando ela olha pra ele,
ele protegeu ela, só que no mesmo instante ele fica assustado e volta como pingente, né? Assim, ao mesmo tempo que isso foi surpreendente, eu achei que foi muito rápido, sabe? Foi tipo assim, questão de frames. Foi uma questão de Sim, segundo. é muito exato. E é legal perceber que ele é o Ele é o pingente, né? Ele pingente. não saiu do. Ele é o E pingente. aí, Mas, de qualquer forma, eu não acho isso estranho. Basicamente, ela cai e ela tá preocupada com outras coisas, outros problemas da ninguém vida viu, né? dela. Só ela. E, Sim, sim, só e ela. aí entra a descrição oficial desse Pokémon, que foi compartilhada ontem nas redes sociais da Pokémon Company, né? A gente teve a artwork dele dos jogos, a gente ficou sabendo que ele vai estar presente na DLC de Scarlet e Violet, que vai lançar no final do ano. E olha só o que diz a descrição dele. Este Pokémon desconhecido é uma reminiscência do Pokémon lendário Terapagos, mas seu nome e verdadeira natureza estão envoltos em mistério. É pequeno em estatura e não particularmente forte, mas quando chega a hora, pode cristalizar a energia em seu corpo para formar um escudo protetor. Exatamente o que a gente viu no episódio, né? O terapeuta. Aparentemente, ele também pode assumir um estado dormente quando sente que sua vida está em perigo, puxando sua cabeça, membros e cauda para dentro de sua concha e fazendo-se parecer com uma joia. Então, Vinícius, se ele Então, assume um estado dormente quando sente que está em perigo, quer dizer que atualmente ele está se sentindo em perigo. E ele está sendo perseguido, tanto pelos exploradores quanto o Trovonauta, porque os dois sabem que a Lico está com esse pingente. Então tem mais história por trás desse pingente. Assim, tem alguma coisa que a gente ainda não sabe. Como que eles ficaram sabendo desse pingente? Como souberam que estava com a Lico e foram atrás dela? e o que é esse pingente no fim Pois das é. E contas, né? O que é quem é esse esse Pokémon? Pokémon? E aí começou a surgir um monte de hipótese, né? Dele ser o próprio Terapagos, que é um dos Pokémon revelado pra DLC, que é uma tartaruga, né? Maior, com mais cristais. Eles são muito parecidos, mas ao mesmo tempo fala que é um Pokémon desconhecido, que seu nome estão envoltos em mistério, como se desse a entender que fosse um outro Pokémon. Vi gente falando também que pode ser É, meio um caso Zygarde, né? De ter um núcleo, uma versão 10%, uma versão completa. Talvez o Terapagos nem fosse essa versão completa ainda. O Terapagos que a gente conheceu. Não dá pra saber se é uma uhum. pré-evolução. O que que você acha? Eu fiquei muito encafifado com essa questão da palavra reminiscência. Uhum. Reminiscência que é tipo basicamente uma Aham. lembrança, algo do passado. E algo do passado, o que é desse grande lore da nona Uhum. geração? Pokémon paradoxo do passado. Então, eu tô nessa de que esse Pokémon seria um paradoxo do Terápagos, talvez do Será? passado, sabe? E eu tô com, assim, eu não tenho, assim, não tenho nada, nenhuma teoria muito formada, mas eu acredito que seja alguma coisa assim, Uhum. sabe? Que esse Pokémon, eu vou chamar ele de Tortuguita, esse Pokémon Tortuguita, ele é uma versão paradoxo do passado do Terápagos. E ao, sei lá, ter contato com a força do Terastal, com a energia do Terastal, ele meio que absorve todos os tipos de Pokémon e forma esse casco dele, Ah. talvez. E daí essa versão que a gente já viu do Terápagos é meio que a versão atual do Terápagos. E também a gente vai ter uma versão do paradoxo do futuro Nossa. de Terápagos, talvez. Eu acho que basicamente seria meio que uma relação meio Cyclizer Uhum. e Coraidon e Miraidon. Nessa analogia, esse Pokémon, esse Tortuguita, ele seria meio que o Coraidon. Uhum. A versão que a gente já viu do Terápagos seria o Cyclizer. E a versão futura que a gente ainda não conhece seria meio que o Miraidon do Terápagos, sabe? Seria uma coisa mais ou menos assim. Imagino que seja. Assim, eu tenho. Tudo isso por conta dessa palavra, Mas, reminiscência. ó, Dessa. então, mas ao mesmo Sabe? tempo, você não acha que destoa um pouco o visual dos paradoxos? Porque, não sei, os paradoxos do passado eles têm essa questão de ser mais agressivo, uma coisa mais antiga e meio pré-histórico que fica mais evidente,
sabe? No visual deles. E esse Pokémon não me parece que traz esse tipo de visual, sabe? Eu imagino que seja uma coisa mais. Porque teve bastante gente que falou que talvez seja uma pré-evolução, talvez, como a gente já teve em Sun Uhum. Moon, o Lunaris Fogaleu. Talvez. Acho que toda teoria tem o mesmo É, valor aqui, porque a gente não tem muitas sim. informações. A gente só teve. Foi tudo meio que jogado, tudo meio que no susto. Aham. Então, a gente. É puramente fanfic, tudo que a gente tá E fazendo, uma. né? Mas a gente já viu que o Octopus, ele tem todos os tipos ali Então. na casca dele. E aqui não ainda, né? Talvez seja essa. Mas ó, uma coisa que eu acho Exato. curioso também é que provavelmente essa criatura aqui tem o poder de terastalizar outras espécies. Porque aquele Rayquaza que ainda vai aparecer, que a gente viu no trailer justamente disparando do pingente da Lico, um poder que emanou e atingiu o Rayquaza e a gente começou a ver ele cristalizando, certamente está associado aos poderes dele aqui, É. né? Talvez, talvez esse Pokémon seja, sei lá, eu não diria pré-evolução, porque eu acho que não caberia pré-evolução nesse ambiente que a gente tá de Pokémon Scarlet e Violet. Eu acho que não encaixaria Então, só se pré-evolução fosse uma pro forma Terapagos. incompleta, uma forma igual o Zygarde mesmo, sabe? Um É, 10%, um 50%. basicamente o Zygarde 2.0, Pode. né? E daí a Lico vai ter que recuperar cada um dos É, tipos. poderia ser um objetivo, né? Tipo, há cristais Sim, espalhados pelo mundo em lugares bem desconhecidos e você precisa reunir os cristais de cada um dos tipos. pra fazer o Terapagos ficar na sua forma E pode ser que 100%. eles se Talvez conectem seja. até mesmo àquela questão da Pokébola misteriosa do Rain. Sim, Sei sim, lá. é. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas eu ainda acho que vai ter. Assim, totalmente jogado também. Mas eu acho que vai ter alguma coisa que vai conectar as versões Paradoxo com Uhum. esse Pokémon. Porque senão não faria sentido a gente ter Pokémon Paradoxo em Scarlet e Violet, sabe? Eu imagino que o Terápagos ali. Isso daí talvez seja com outro lendário É, também, pode né? ser. O outro lendário da DLC, que a gente ainda não conhece, não. Aí também. Imagina se a gente não conheceu o Rain Uhum. ainda. O Rain. Imagina se a Pokébola que o Rain tem a relação com outro lendário que a gente viu da Hum, DLC. E a gente vai ser apresentado a esse outro lendário, assim como a gente foi apresentado a esse isso Pokémon. é legal. Semana, semana que vem chega, o Rain conhece a Lico, etc. E aquele outro lendário aparece. E a Pokémon Company fala: Ó, esse outro Pokémon aqui. Não, se bem que a gente já tem arte oficial do outro Pokémon, né? Tudo Enfim, pode acontecer. tudo muito, tudo muito vago. Tudo muito, tudo muito vago. O Pokémon Company tá pisando muito na Não, e bola. teve até essa questão que a gente conversou hoje, né, dessa divulgação ocidental, quando na verdade o anime não estreou oficialmente aqui, né? Então, assim, isso gera um Sim, desconforto enorme, porque o episódio passou só no Japão, não passou nos Estados Unidos, não passou em nenhum outro lugar do mundo. Traz um elemento que vai fazer parte dos jogos, que tem um lançamento global, que vai ter uma DLC que vai chegar no mundo todo ainda esse ano, mas que na verdade a própria série mesmo só vai chegar na Netflix o ano que vem, provavelmente. E aí, tipo, a Pokémon sim. Company globalmente anunciou ele ontem, né? Falando que ele apareceu no primeiro episódio. Então fica uma coisa muito estranha, né? Tipo, olha, a gente não tem como assistir oficialmente o episódio, mas você tá dizendo pra gente que apareceu. E, né? E aí? Chato. Pokémon Company, você tá falando, ó, apareceu esse Pokémon no último episódio. Mas eu nem assisti o último episódio. Como você acha que eu assisti o último episódio? Por formas ilegais? É Jamais. basicamente isso, né? O que você está sugerindo Jamais. pra eu fazer? E isso é um grande problema da franquia. Eu acho que isso tem que ser muito bem revisto. Porque os jogos já são lançados ao mesmo tempo Há desde 10 2013. anos. No mundo inteiro são lançados há 10 anos.
eu acho que o anime também vai ter que se adaptar a isso, porque vai ter que ter uma transmissão simultânea Que no mundo demora inteiro. muito, né? Demora Não muito. sei. Ou, assim, no mínimo, tinha que ser um intervalo menor. Mínimo. Né, pois é. Mas assim, é inadmissível ter essa situação de o negócio apareceu lá no Japão e a gente aqui no Ocidente ter que fingir Uhum. surpresa e ao mesmo tempo eles falarem, ó, vocês viram o que aconteceu no último episódio? Não, Pokémon Company, eu não vi. Assim, eu vi, mas não era pra ter visto. Sabe? É muito estranho. Fica uma situação muito meio Uhum. constrangedora, sabe? Enfim, tomar alguma decisão, talvez fazer uma transmissão, pelo menos legendada, não sei. Ah, dava pra Porque dublar, tudo tem se. contrato de sigilo e tudo mais. Assim, basta É, querer. é Basta uma. querer. E é factível, né? Porque outras empresas, porque a gente não tá falando de uma empresinha de fundo de quintal do seu Zé que vende pão na esquina. A gente tá falando de uma empresa multibilionária. E já tiveram outras empresas que fizeram a mesma coisa. A Netflix lança Uhum. simultaneamente. é, ou pelo menos com um dia de diferença. Assim, a Paramount, por exemplo, Paramount com Star Trek. Com Star Hum. Trek Picard. O episódio é lançado na quinta-feira lá. Na sexta-feira já tá disponível aqui Nossa. no Brasil. Não sei se é dublado, porque eu não assisto dublado. Mas enfim, eu sei que tem legendado na sexta-feira aqui. Dá pra Uhum. fazer, sabe? Não é uma coisa impossível. Então, Pokémon Company tem que, enfim, dar Pois um é. jeito nisso daí. Bom, mas vamos tentar agilizar um pouco, senão a gente vai demorar muito. Mas basicamente, o segundo episódio, a gente tem o Freed levando a Lico, então salvando ela daquele do Amet, dos exploradores, indo para pro dirigível dos Trovonautas. A gente tem um momento ali de conhecer os personagens rapidamente, entender a situação, onde ela tá, o que que é tudo aquilo. Só que logo o Amet e os exploradores já saem em busca dela, né? A arte em busca dele. Eles têm que lidar com uma tempestade que tá logo à frente deles. Sim, e a gente tem a primeira visão do dirigível de fato, né? Do dirigível fechando as É. asas, se transformando as asas em campo de batalha e aparentemente numa pista de pouso também. E a gente tem essa visão 3D do dirigível. Eu achei bem interessante essa Uma visão 3D do proteção dirigível. invisível ali no campo de batalha pra ninguém sair voando. Você viu que eles ativam assim? É, Tipo, gostei bastante desse lógica detalhe também. zero, né? O escudo. Mas Pokémon. Não, aí a gente já começa um pouco de ficção científica também, né? O negócio vira um Tem o cubo escudo. mágico ali de proteção, uma parede invisível. Exato. E daí, inclusive, ali logo quando ela conhece toda a tripulação aí do dirigível, aparecem alguns Pokémons que a gente achou que iam ser Pokémon dos personagens, mas aparentemente não é, né? É, São Pokémon que ficam confortáveis no sim. dirigível. Eles não têm um treinador específico. Acho que não tá tão Meio que eles claro são selvagens. exatamente isso, né? Eles citam acabou ficando com eles, mas eu não sei se ali algum deles é do personagem. O Murdoch fala que o Rockruff é parceiro dele, né? Mas os outros. Sim, inclusive o Mordok o Rockruff de Uhum. volta na Pokébola. Agora os outros são meio que É passageiros do verdade. dirigível, são tripulação também. Sim. Então, bem interessante. Talvez a Lico capture algum Pokémon dali. Acho que não. Se a Lico capturar o Snorlax, Acho eu tô muito que só vai feliz. ter a captura do Fuecoco ali, pelo Rain depois. Porque eu acho que aquele Fuecoco vai ser dele. Sim, Porque justamente esse Fuecoco eles fazem questão de mencionar que não tem um treinador, que acabou se juntando com eles em uma das aventuras e que tá ali junto. Eu achei ele muito fofinho. Inclusive a parte que ele vai em cima do Charizard pra soltar o fogo e não sai nada. E ele fingindo que tá ajudando. sim. Fã do Eu achei Charizard. muito legal. Então, e aí ele tem uma Eu tempestade à mesmo. frente deles, que eles vão precisar lidar com isso. Eles pedem esqueci, é Oreo, né? O nome da personagem. Pede ajuda dos Pokémon de fogo pra ter mais Sim, força. Ali a gente conhece o Capitão Pikachu, que tá no comando da nave. A gente tem um momento ali que o Freed
pede pro Nosepés apontar o norte. Achei isso bem legal também. Um detalhe muito interessante, porque fica parecendo que, assim, os personagens pessoas têm Uhum. funções na nave, e os personagens Pokémon também têm funções na nave. Tanto que, tipo, o Noctowl sobe no topo do dirigível pra ver se Isso. os desbravadores estão chegando, etc. Eles, assim, meio que então, os Pokémon que estão ali não são propriedade das pessoas ali, mas eles são meio que É, tripulação também. e Tem você uma sabe que função eu vi um tweet específica. hoje fazendo essa comparação com a Holly. Porque aí estavam falando assim, ó, que o Palme pode ser um Pokémon que pode ajudar a eletricidade nos cuidados de um paciente, seja humano ou Pokémon. O Snorunt pode ser o que pode fazer o gelo para tratar uma febre. O Muk de Alola pode ser alguém que tá ali para ajudar a remover toxinas, sabe? A Chansey para O Shan cuidar mesmo, pode como ser. a gente já conhece. E o Shuckle, que tem o suco dele, que também tem poder de cura. Então eu achei isso como se fosse Bem arquitetado interessante. mesmo. Tipo, ó, cada um ali tem uma função pra ajudar. E com isso, Sim. todos que Achei bem apareceram ali bacana. hoje têm uma contribuição, né? Eu achei muito legal. Eu não lembro exatamente a ordem dos Gostei bastante. acontecimentos nesse momento. É, aí depois que eles fogem pra dentro do dirigível, meio que Uhum. acaba a energia, né? Eles têm propulsão ainda, eles estão indo em direção a. Eles tentam fugir da tempestade, se eu não me engano, mas acaba a energia. E a moça que tava com a Lico, que eu esqueci A o nome dela, Holly. entre aspas, treinadora da Trinity, é isso. Ela sai pra tentar resolver e a Lico fica sozinha com os outros Pokémon. Com os Pokémon que sobrou, o Snorunt, o Shuckle e o Noctowl, se eu não me engano. E daí ela vê o Snorunt tremendo bastante e ela fala, nossa, olha, é por Uhum. causa de mim que isso tudo tá acontecendo porque eu e esse pingente estamos aqui. E daí ela começa a se questionar e o Amétio chega com os capangas dele e fala, você vai se entregar? E ela vê aquela situação ali, ela começa a se culpar e ela fala, sim, vou me entregar. E nesse momento o Sprigatito vai pra cima do Amétio, inclusive, e eu também achei uma situação bem assim, bem agressiva, que uma das capangas do Amétio segura o Sprigatito no ar. Eu falei, nossa, Sim. precisava Tanto, disso. tanto que fala que E precisa dos daí, dois, né? Que ela tem que ir junto, não é só o sim, pingente, sim, fala. ela tem que ir junto. Depois que viram o escudo lá que foi formado lá naquela ocasião, no fim do episódio anterior, eles falaram que agora ela tem uma relação com o Pingente e é Uhum. necessária ela também. E daí, nesse momento, eles começam a levá-la embora, porque ela se entregou totalmente, e daí o Fried chega e começa a batalhar usando o Capitão É. Pikachu, né? Inclusive, daí eu achei uma coisa bem estranha, porque o Fried, o Charizard tava ajudando lá na caldeira do dirigível, o Fried Uhum. pega o Charizard. Simplesmente para fazer uma entrada triunfal no campo de batalha. Ele tirou o Charizard de uma posição importante para usar o Pikachu. Olha, eu achei confuso Não esse achei momento, tá? Vou ser muito. sincero, eu acho que ficou meio perdido. Por quê? A gente tem a Oreo lá cuidando do fogo pra manter o dirigível funcionando. E aí o Fried fala assim: olha, eu vou precisar do Charizard e preciso sair. Só que eu não entendi pra onde ele ia. E assim, isso aconteceu antes dessa parte da Lico. Então, assim, ele saiu fazer alguma coisa. O Murdoch sai Sim. da cozinha também pra fazer alguma coisa e pede pro Landau ficar ali. E ele fala: ah, molezinha, né? Eu fico aqui. Também não entendi pra onde o Murdoch foi, sabe? E assim, a Holly foi tentar resolver o problema lá fora. E aí, do nada, a Lico fica sozinha e ninguém acha estranho, sabe? Ninguém vai atrás dela. Eu achei que foi meio que uma facilidade do roteiro ali pra construir aquela situação. Mas que eu acho que não fica tão que não faz tanto sentido, sabe, no fundo. Porque aí depois o Fried chega e impede ela, né? Entra na frente dela, do Amétio e desafia ele pra uma batalha. Mas onde que ele Sim. tava? Fazendo o quê, sabe? Por que que ele saiu naquele momento? E eu acho.
Eu tinha entendido que ele tinha saído só pra ir fazer a Mas entrada isso triunfal aconteceu pra não antes. deixar a Ele Liko ser saiu antes dela capturada. ser pega pelo Amétio. Antes e deu tempo dele Ó, chegar até a Liko. Eu tinha e outra entendido isso. coisa. Uma coisa que eu achei muito suspeito foi que outro Pokémon que saiu correndo ali dentro pra se proteger foi o Quaxly. E o Quaxly é o Ah, Pokémon que sim. acompanha a Nidotina nos vídeos. Eu falei assim, eu tô achando que um deles é a Sim. Nidotina. Eu tô achando que um dos Trovonautas é. Eu tô achando que a gente vai ser apresentado. Eu tô achando que a gente vai ser apresentado a Eu, Nidotina. assim, já que ela é Mas tão. vai ficar naquela vibe, tipo, será que é ela? Olha, Será que não eu é? não sei. Eu acho. Eu vi ele correndo ali dentro e falei, bom, se o Quaxly tá ali, ela também tá entre os Trovonautas. Se ela não apareceu no dirigível, eu acho que ela é um deles. Eu acho que vai ser um negócio meio que o Real Mascarado. Eu acho. Eu acho que Sim. pode ser qualquer um deles no momento, não faço ideia. Mas eu achei tão suspeito. Achei tão suspeito. Vai Então, ver eu o falei, Landau. já pensou seu velhinho? Imagina, seria muito Nossa. plot twist. Ia achar Bom, interessante mas até. enfim, né? Mas Enfim. enfim. Vai acontecer a batalha lá do lado de fora, o Amétio contra o Freed. A gente tem o Pikachu entrando em cena para batalhar contra o Cerulege dele, né? E o Pikachu totalmente diferente do Sim. Ash, do Pikachu do Ash. Assim, eu acho que eles tentaram fazer algo, olha, não vamos dar os mesmos movimentos, não vamos dar a mesma personalidade, para as pessoas não identificarem. Jura? Eu Você achei achou muito totalmente o parecido? contrário. Eu achei que foi basicamente o Sério? Pikachu do Ash. Eu acho, eu acho que quando eles, Sim, tipo sim. assim, quando o Pikachu foi apresentado lá dentro do dirigível, já mostra, tipo, ele mais uma cara de malvadão, assim, sei lá. Uma coisa meio nesse estilo. Aí depois, tipo, deram movimentos diferentes. Sim. Como o Soco Trovão, o outro que eu esqueci, o Double Team, time duplo, Trovão. E o Investida Trovão, né? Investida Trovão que o Pikachu já teve. O vestido Mas trovão. assim, pelo Eu menos acho não que já foi tipo o tem. choque do trovão, sabe? Tipo, uma coisa assim, tipo, Ah, não, sim. Mas, ó, eu acho que o último ataque dele é choque será? do trovão. Eu achei que ia ser. Eu achei que ia Então, ser Thunder, porque ele sobe, o trovão, que ele subiu lá no topo sim, do dirigível e não soltou foi, um né? raio, mas nunca Não não fala. fala, se eu não me engano. Não fala qual é o ataque. Mas eu achei, assim, um É, Pikachu marrento, sabe? Eu acho que é um pouquinho diferente do Pikachu do Ash, mas eu acho que no fundo uhum. é um Pikachu do Ash. É, Mas eu achei isso bem interessante dessa tentativa deles tentarem separar um pouco do Ash, tanto que no primeiro episódio não apareceu Pikachu hum, nenhum. Eu imaginei que a primeira cena do anime, do hum, novo anime, seria um Pikachu. Já não foi. O primeiro episódio não teve menção a Ash, não teve menção a Pikachu, não teve nada. Não teve um narrador como o uhum, Ash tinha. Então foi bem diferente. Acho que essa tentativa de separar o Ash e falar, o Ash não é mais o uhum, protagonista. Enfim. E eu gostei desse Pikachu, mas eu acho que tem bastante coisa, principalmente Investida Trovão. Acho que o Investida Trovão me deu muita uhum. vibes Ash, E é sabe? curioso, Porque ele espera o raio pra ele usar o Investida Trovão, uma coisa extremamente sim. Ash de se E eu fazer, achei sabe? curioso que quando ele manda o Pikachu, o Amétio tem uma reação que ele fala: Você tá brincando comigo? E essa frase dele meio que dá uma dupla. Eu até vi gente falando assim: Ah, então quer dizer que o Ash não existe nesse universo, porque o Pikachu acabou de ganhar o campeonato da Coroação Mundial, o Pokémon mais forte do mundo. E a reação do Amétio é como se fosse assim: Você vai batalhar comigo com um Pikachu qualquer? Mas pode ser também uma outra impressão do tipo: Você tá Sim. brincando que você vai usar um Pikachu comigo? É tipo um Pokémon super forte? Você vai apelar? Eu peguei mais, assim, não, eu pensei mais na questão da, tipo, nossa, você vai usar um Pikachu contra o meu Cerulege, uma Aham, questão de sim. soberba do vilão, sabe? Eu pensei Uhum. mais nessa visão, sabe? Porque, basicamente, beleza.
Vamos considerar um universo em que o Ash é o campeão, que usou o Pikachu na batalha final e etc. Você vai achar todos os Pikachu Pois é. o Não mais tem nada forte a do ver, né? mundo? É igual tipo, num campeonato de verdade, assim, de Pokémon. Lembra aquela vez que o cara usou um Uhum. Pachirisu pra ganhar? Você acha que todos os Pachirisu, se você for jogar o VGC, você acha que todos os Pachirisu vão Sim. te vencer? Basicamente não, né? É uma ideia meio. É Que um salto de tá lógica certo. muito grande pra Nossa, se mas eu fazer. achei o Frid com o Charizard meio uma vibe leão. Eu não sei, em alguns momentos Também, ele voando também. assim, eu tive uma leve lembrança. Ó, mas, Ele voando e chegando sim. no Ó, alto mas vamos lá. e Aí tal, eles né? começam a batalhar e tudo mais, né? Batalha bonita, exibição de movimentos. Só que a Lico Sim. interrompe eles, né? Sim. Ela ainda tá se culpando, achando que ela é o motivo E de tudo tá dando errado. ela A vítima. interrompe, fala que não é pra nada disso acontecer. E é ali que o Sprigatito se Exato, ali que o Sprigatito dá uma bronca nela. Basicamente ele acorda. fala: Minha filha, que é isso? Acorda pra Pô, eu tô vida. aqui pra te E proteger, né? Eu tô daí aqui do seu ela. lado. Tô aqui pra batalhar com você. E ela, Sim, tipo, dá um estalo, assim. sim, daí desbloqueia algo nela. E ela manda o Sprigatito usar o Leaf Aid, né? E esse ataque, esse Leaf Aid é muito, muito forte. E daí, mas assim, forte no nível de encher o estádio Aham. inteiro com as folhas. Forte que um Pokémon de nível inicial ali não conseguiria fazer. Nesse momento eu pensei, tem alguma justificativa para esse tá acontecendo isso? Porque é engraçado que até os Skarmory Uhum. dos lacaios do Amétio meio que saem da Pokébola. O Sprigatito fez isso? Eles Porque entraram, eu eles acho não que eles iam saíram pra lançar o. proteger eles. Não sei, ó, isso é uma parte que não tem muita Ah, lógica também, né? Tipo, esse poder, não, assim, veio sim, então. do coração, entendeu? Uma coisa bem. Essa mensagem. Será? Será que vão usar essa carta? Acho que Será que vão dar essa sim. cartada? Porque daí o ataque do Sprigatito é tão grande, mas tão grande, que basicamente quebra o escudo que tinha em volta do campo de batalha ali, de dentro pra fora. E daí eles estão voando a uma altitude enorme e o Sprigatito meio que é lançado pra Uhum. fora do campo de batalha. E quem resgata? O Fried resgata a Lico e o Amétio meio que sequestra o Sprigatito, que tava caindo do dirigível. E daí eu achei. Assim, essa é Uhum. a deixa para o próximo episódio, basicamente, né? Essa é a conexão para o próximo episódio. Mas no momento que o Sprigatito usou aquele ataque gigantesco, aquele ataque extremamente forte, eu pensei que talvez seja alguma coisa Hum. do pingente da Lico, sabe? Meio que Olha, uma amostra grátis do poder, sem eles saberem que tá ou, acontecendo isso. assim, espero que não, mas ou vai recair na mesma história da equipe Rocket atrás do Pikachu. Por conta do primeiro episódio que eles levaram um baita choque e, tipo, não, esse Pikachu é especial, é muito poderoso, a gente precisa conseguir ele a todo custo. E aí os exploradores vão querer pegar o Sprigatito também. Não, então, por isso que eu acho que esse ataque enorme. Porque o Amétio, a personalidade que a gente conseguiu ver do Amétio é de uma pessoa muito Hum. calculista, né? Frio e calculista. Mas basicamente eu acho que ele percebeu, eu acho que eles sabem o que É, que o pingente faz, o que o colar da Lico faz. Eu acho que foi o colar da Lico que fez o Sprigatito lançar um ataque tão forte assim. E por isso eles vão continuar correndo atrás do sim, colar, acho que sabe? vai Acho que ser vai ser mais o uma colar coisa mesmo. muito mais profunda Aham. do que a equipe E eu Rocket, acho que, na sabe? verdade, eles não sabem Não ainda que, fica. que é um Pokémon, como a Lico viu, né? Eu acho que Sim, eles não têm essa clareza ainda. é. Eu também acho que eles vão ter essa clareza, mas acho que eles imaginam que seja alguma coisa que Uhum. potencialize os Pokémon. Não sei, a gente Não, não tem informação nenhuma também não. sobre essa equipe vilã, né? E eu não gostei muito do nome da equipe vilã, sabe? Eu acho que devia ter Uhum. equipe alguma coisa, sabe? Que desse mais na telha o É que porque que é que eles exploradores é pretendem. meio aleatório também, né? Sim, exploradores é muito Uhum.
muito E vago. aí? E aí, o que que você Mas achou, assim? O que é que, isso. o que que você gostou, o que que você não gostou esses primeiros episódios? Foi marcante? Pokémon Horizontes promete? Qual foi a impressão que você ficou? Eu diria que sim. Eu diria que sim, eu tive uma primeira impressão muito boa. Eu achei que começou muito bem, acho que começou no ritmo certo. Assim, eu me policio para falar que começou num ritmo muito certo. O Vinícius, enquanto estava assistindo, pensou: nossa, que enrolação do caramba. Mas o Vinícius de agora percebe que tudo ao Uhum, seu tempo, sabe? Eu achei que enquanto eu tava assistindo, eu falei: meu Deus do céu, que enrolação do caramba, vamos, desenrola as coisas. Mas eu percebo que foi no momento certo, sabe? Os visuais estão muito bons. Eu achei que tá uma, assim, as paisagens, etc, que aparecem no anime muito bom. E a trilha sonora eu acho que tá impecável. Impecável mesmo. Adorei uhum. a trilha sonora. Em alguns momentos eu cheguei a arrepiar Nossa. por conta da trilha sonora. E eu acho que foi um início muito bom. Eu acho que foi um início bem legal pro anime. Eu acho que introduziu bastante coisa. Não deixou as coisas muito na cara, assim. Eu acho que é bem interessante essas teorias. Porque a gente vive de falar. O anime vai Uhum, viver da gente falar do anime. Então, se tem coisa pra gente falar, criar fanfic, etc., eu acho que é uma uhum, coisa muito boa pro anime. Eu acho que começou bem, apesar desses detalhes que a gente comentou, de alguns pontos não serem muito bons. Talvez do primeiro episódio ter sido um pouco arrastado, alguns, alguns problemas, alguns, entre aspas, furos de roteiro, tipo, do Fried, basicamente, do nada sair é. enfim, da direção do dirigível, etc, etc. Algumas coisas no primeiro episódio. Mas eu acho que, no geral, eu tive uma muito boa primeira impressão. Uhum, Acho que começou muito bem. Acho que a gente já tá num nível. Assim, não foi um começo igual ao do Ash, por exemplo, que a gente teve tudo definido, o que o Ash queria ser, como o Ash queria se fazer. A gente tá num momento diferente. Acho que eu não esperava uma coisa igual ao do Ash. Que no primeiro episódio a gente já teria qual o intuito dele, de onde ele veio, pra onde ele vai, e como ele vai fazer, e etc. Acho que a gente tá num. 2023 a gente tá numa vibe diferente, sabe? O pessoal de hoje não ia. Talvez não fosse se sentir muito atraído por um anime que entregasse uhum. tudo logo de cara assim. É, assim, E eu você, o que você gostei, achou? mas não foi um nível tipo, meu Deus, que loucura, não acredito, sensacional, sabe? Eu não fiquei tão hypado. Por quê? Eu achei meio enrolado também, arrastado o começo, o primeiro episódio. Mas se eu falar pra você, sabe o que mais me incomodou? Eu imagino que isso vai mudar. Que foi uma questão, igual você falou, que precisa desse tempo, precisa construir essas coisas pra depois desenrolar de vez, né? E eu sempre falo que a gente tem a visão Uhum, de uma temporada, se ela é boa ou não, meio que na história completa, né? E não só no começo. O que mais me incomodou sim. foi a Liko ficar falando com ela ao mesmo tempo todo. Isso eu não Ah, gostei. sim. Isso eu não gostei, porque eu achei assim que foi muito exagerado. Nesses dois primeiros episódios, a quantidade de tempo de tela que era ela nos pensamentos dela. E assim, faz sentido pro que a história quer construir. Ela ainda não tem amizades formadas, ela não tem com quem conversar. Provavelmente depois ela vai estabelecer maiores diálogos com o Rain, com a equipe. Então isso não vai ficar acontecendo a todo momento, igual tá acontecendo agora. Mas me incomodou, porque se for ficar assim, aí eu vou dizer que não é uma coisa que ia me agradar, sabe? Se fosse uma. Se fosse um Basicamente monólogo a todo momento. monólogo. Porque tinha hora que a cena parava pra ela ficar nos pensamentos dela, sabe? E depois voltava. Então, Sim. isso eu vou falar que, assim, foi o que mais me incomodou, tá? Eu acho que faltou. É que eu não sei. Talvez a gente tenha a impressão que é isso, né? Quando a gente era criança, que a gente viu a história do Ash, é diferente de agora a gente adulto vendo um novo personagem sendo introduzido, né? Pra ser o protagonista. Mas eu senti falta de algum momento que realmente marcasse aquele personagem pra sempre. Eu não sei se no caso da Liko vai ser aquele momento que ela é protegida pela reminiscência do Terápagos, ou um momento que
que o Sprigatito usa folhagem e causa todo aquele estrago, que é aquele estalo que ela tem. Mas eu queria que tivesse um Sim, momento que quando passasse muitos anos, a gente lembrasse desse primeiro episódio e marcasse isso na história do personagem, sabe? Igual o anime já contou várias vezes o momento que o Pikachu protege o Ash e ataca os Spearow, sabe? Que isso é um momento que sempre o anime reprisou de forma diferente. sim, sim. Eu Assim, também uma senti coisa falta muito desse forte. momento. Talvez é uma coisa que a gente vai. Talvez uma coisa que a gente vai Então, lembrar com o tempo, sabe? é difícil porque Talvez não se é a uma gente tivesse lembrança, acompanhado o né? anime Não naquela vai ser uma época. lembrança agora. E a forma Sim, como a gente vê isso hoje é diferente de quando a gente era criança e via, né? Então, então foi. sim, é. Eu acho que vai ser esse momento marcante vai ser aquele momento que a reminiscência do Uhum, Terápagos protege ela. Aquele momento que vai ser gravado na memória aham, como o momento da Lico. O momento do começo da história da Lico. Assim como foi a questão dos aham, Spearow e o Pikachu e o Ash. Acho que vai ser aquele momento. Porque é uma forma diferente da gente consumir o conteúdo do que a gente consumia uhum. 20 e tantos anos atrás, sabe? Porque hoje em dia a gente tem o mesmo momento sendo reprisado várias vezes num vídeo de TikTok, num Sim. feed do Instagram. Então, basicamente, a gente meio que Hum, constrói esse momento hoje em dia. E eu imagino que naquela época uhum, não fosse tanto assim, sabe? Uma coisa que era mais sim. analógico, eu diria assim, sabe? Gostei da Anne, Enfim. né? Eu acho que ela foi um ponto forte no começo do primeiro episódio. Também quero que ela apareça mais vezes. Assim, já estaria super de acordo se ela fosse parte de um trio ali, sabe? Porque eu acho que ela tem um carisma, assim, super bacana. Eu gostei da interação entre os membros do dirigível, igual você falou de cada um ter uma função ali, de ter uma sintonia entre eles. Não gostei da parte onde todo mundo some de perto dela e que ela fica sozinha propositalmente, sabe? Eu acho que ali não, o roteiro não se sustenta totalmente pra explicar por que que ela tá sozinha e o Amétio consegue entrar, eles quebram a proteção, entra ali dentro, tem todo um diálogo com ela, tem o monólogo dela e ninguém aparece, ninguém escuta, ninguém vai atrás, sabe? Tipo, essa parte pra mim não colou tanto. E depois o estalo dela, que essa parte eu gostei, que é onde o Sprigatito usa o folhagem, que eu quero que ali seja a virada da personagem e que ela tenha uma atitude mais positiva, mais agitada, mais imponente a partir dali. Porque eu não quero que ela fique como uma Serena, sabe? Que fica tantos episódios introvertida, tantos episódios receosa, sem, sabe? Não, ela não tem tempo pra isso. Não é esse tipo de personagem que a gente quer ver. E a gente Então, tem que lembrar que ela é ah, protagonista, e então tem que sim, ser, e ela você tem que sabe outra parte que eu protagonizar, gostei? Foi o inclusive. momento que ela dá um estalo nela mesma e fala assim: "Ah, parece que eu sou a protagonista de uma história que tá acontecendo." Não tem um momento que ela faz isso? Tipo, ela tem até uma expressão dela que ali parece, tipo Sim, assim, ela sim, reconhece que ela é a peça-chave de algo maior que tá rolando. Esse momento eu gostei também. Ah, sim. que mais? Ah, e uma coisa que eu achei interessante foi que esse novo anime, ele decide, assim, ele decidiu, ele tomou essa decisão, não sei se é por hora, momentânea, ou se isso vai se estender, estabelecer referências claras com a história que a gente conhecia. Então a gente não tem nenhuma referência, sabe? A gente não tem um personagem que a gente já conhecia. Imaginei que talvez o professor Carvalho pudesse aparecer nesse começo, na escola. Ele não aparece. Então, assim, a gente só sabe que é uma escola Encanto, mas a gente não tem nenhuma referência de algo que nos seja familiar. A não ser o Rotonfone. E é até uma. Então, porque assim, E uma olha coisa lá que, ainda, que a viu? gente poderia questionar é em que momento do tempo essa história se passa. Se ela se passa no passado do Ash, no momento presente ou no futuro, porque isso não tá delineado ainda. A gente não consegue dizer com clareza que a história da Lico começou depois do último episódio do Ash. Sabe? Apesar de pra gente ser esse contínuo, a Sim. gente não consegue estabelecer.
Ah, eu acho isso meio ruim. Não Na gosta verdade, eu de não gosto ter muito essa disso, sabia? relação Eu ou não você gosto dessa, prefere que não tenha? eu não gosto Ah, eu não gosto então. dessa incerteza. Incerteza de onde a gente tá, Então, de exato. quando é. Então, Eu acho isso pois é, então assim, dá pra. meio ruim. A única coisa que me faz pensar que ao mesmo tempo é o fato de ter rotofone. Porque se tem rotofone, tem Galar e tem tecnologia, sabe? Não é uma coisa tão passada, nem uma coisa tão futurista. Então, E não é é Encanto e não é uma isso, Pokédex igual a exato. primeira Então, Pokédex assim, do isso Ash, me por exemplo. leva a. Só pelo Rotom, só pelo Rotomfone, me faz pensar que tá no mesmo tempo cronológico. Mas ainda assim há um nível de Sim. imprecisão, porque pode ser que o Ash. Que nem aconteceu o campeonato da Coração Mundial. Né? Tipo, imagina se na Também verdade tem o fim essa, de Pokémon né? Horizontes. Tô chutando alto, mas seja coincida com o Ash ganhando o Leão. Eles teriam essa liberdade se eles quisessem. Sim, é. Né? Então, Eu gosto muito dessa liberdade porque fica fica bem extremamente aberto. aberto e daí Então, por isso que a gente fica eu meio não que no sei escuro, se é algo sabe? momentâneo que o anime decidiu começar não se conectando, não trazendo referências, não deixando isso implícito. E posteriormente vai acontecer aquilo que a gente falou, deles conhecerem personagens que ou nunca apareceram, ou que o Ash já conheceu, ou outros amigos do Ash. A gente ainda não tem essa clareza, né? Eu fiquei em dúvida se o anime ia tomar esse caminho de já apelar para alguma nostalgia ali, alguma referência pra gente falar: "Ah, eu peguei aquela referência. Ah, eu vi aquilo ali". Mas não tem, né? Não tem. Sim, na verdade, eu acho que O eles tentam fazer oposto. basicamente o oposto, né? Eu, por exemplo, não apareceu o Pikachu no primeiro episódio. Em nenhum Uhum. momento apareceu o Pikachu. Quando que no anime Pokémon. Acho que foram muito poucos Uhum. episódios que não apareceu o Pikachu em nenhum momento de tela no anime Pokémon. Não sei nem se teve algum episódio de Pokémon até hoje que o Pikachu não apareceu em nenhum segundo, nenhum É, frame. também não sei. É muito. Isso é assim, tentando se afastar demais. Assim, tentando se afastar muito. Uhum. Não acho isso ruim, se afastar, mostrar que a Lico é outra protagonista, etc, etc. Falar que a história da Lico é. Mas eu acho que deixa muita abertura. Eu acho que deixa tudo muito vago. Igual os Uhum. últimos episódios do Ash, que era tudo muito. Ah, a gente não sabe onde ele tá, a gente não sabe que tempo que é, quanto Sim. tempo se passou. Eu acho isso muito ruim numa questão de construção de história. Aham. Nem por ser Pokémon, sabe? Eu acho que é numa questão de história, me sinto É. perdido, me sinto É, a mal, gente vai ter que basicamente, ver sabe? assim o desenrolar, né? Tipo, se vai ter referências ou se vai ser um rompimento, tipo na época de Black and White, que também foi um rompimento, tipo, o Nova tá Sim. descolado do mundo inteiro, ninguém nunca teve contato com essa vida que tem aqui. Então, assim, vamos ver o que vai ser. Ah, e uma última coisa que eu queria comentar, que eu acho que, ao contrário da Alico, que me deixou meio assim, tipo, não sei se eu gostei tanto ainda, eu acho que o Sprigatito roubou a cena. Porque eu acho que ele foi muito carismático, a forma como construíram ele ali, com comportamentos felinos. Eu acho que ele rouba a cena, assim. Eu acho que ele é introduzido como um Pokémon do protagonista, sabe? Eu acho que é um Pokémon que vai ser importante na história, que tem uma relevância ali, que teve uma relevância nesses dois episódios. Eu gostei da personalidade dele. Gostei da personalidade dele, gostei do Coco. E gostei da personalidade do Oshawott da Anne também. Queria que os três ficassem juntos. Eu gostei bastante. Eu gostei mais do Fuecoco do que Hum. do Sprigatito. Gostei do Quaxly também, acho que Ah, o pânico dele ali conseguiu dar um pouquinho de personalidade vamos pra ver o ele, que bem vai ser legal. desse Quaxly, né? Mas eu acho que assim, eu quero ver como vai ser a interação entre eles. Eu queria muito que a Anne fosse uma personagem muito recorrente, igual eu falei. Eu percebi que o Oshawott dela é bem diferente do Oshawott do Ash. Uhum. Isso eu achei bem legal também. Acho que se ela participasse frequentemente, o Oshawott também seria muito bom pra mostrar que mesma espécie de Pokémon pode ter diferentes personalidades, diferentes Uhum. indivíduos têm diferentes personalidades. Mas eu acho que a Anne não É. vai E aparecer você mais muito, sabe, não. eu achei que a questão do Rayquaza Infelizmente. ia ser o clímax desse começo.
Eu achei que o Rayquaza ia ser aquele momento que ia ficar marcante, sabe? Mas ele não apareceu. Tipo, Sim. a gente ainda vai ter mais momentos, assim, É, meio que fortes nesses próximos episódios. Porque, pelo que deu a entender na prévia, o próximo episódio meio que vai ser pra resgatar o Sprigatito. Não sei se vai aparecer ali. Não fica tão claro, né? eu acho que esse Rayquaza vai ser quando vai ser um pouquinho mais pra frente quando eles já tiverem nessa busca de talvez deixar o Hum, Terápagos completo assim. Talvez terastalizar o é, o Rayquaza e derrotar ele vai dar ao Terápagos a habilidade nossa, ao será? tipo dragão, quem sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Não, fanfic Tipo total, uns mas Pokémon imagina, Totem, eles têm que ir que eles atrás de guardam um diferentes, cristal e aí tem que derrotar eles pra basicamente. conseguir. Isso. Sim, uma Uhum. coisa mais ou menos assim, sabe? Ou você tem que terastalizar determinado Pokémon pra pegar meio que a essência dele. De como o Rayquaza é um tipo dragão, vai ter que terastalizar ele pra pegar a essência do tipo dragão nele. Uma coisa mais ou menos assim. Uma quest para percorrer o mundo atrás de vários Pokémon É, totens, isso é legal. vários Pokémon é, vários Pokémon especiais, e esses Pokémon vão dar a habilidade do Terápagos ter os Uhum, 18 uhum, 18. tipos. 18? 19? 18, né? Exato, os 18 tipos. Acho que seria uma coisa bem interessante. Por isso que eu acho que o Rayquaza vai Uhum. aparecer mais pra frente ali, sabe? Quando a história já tiver engrenada. Acho que ele vai ser meio que quando o Ash e o Go pegaram O o lendário Eternatus? de Galar, sabe? Uhum. O Eternato, sabe? Que quando teve um clímax no meio da temporada, assim, basicamente, eu acho que vão seguir essa É, e uma montanha-russa coisa de que emoções, também a sabe? gente pode falar aqui, que foi anunciado, que a temporada ela vai ter alguns subtítulos, né? Não sei se você chegou a ver que o subtítulo atual é Lico e Rain partem. Mas foi dito que esse subtítulo ele vai meio que Sim. mudar ao longo da história, como se tivesse assim, mini arcos. Sabe? Tipo, a gente não sabe muita coisa ainda. Só foi falado que esses títulos vão mudar ao longo da história e que esse primeiro é Lico e Rain partem. Então, acho que talvez vai ter mini arcos assim. Essa história, essa questão de mini arcos eu acho que é bem interessante pra gente acompanhar, sabe? Eu acho que outras séries usam de arcos e eu acho Aham. que é bem Talvez vai interessante sendo usar uma aqui história também. mais bem concatenada, né? Bem construída, que tem micro fechamentos, né? Sim, essa questão de conectar um episódio com o outro, por exemplo, esses cliffhangers entre um episódio e outro, essas deixas entre um episódio e outro, acho que é bem interessante. Daí junta todos esses episódios num arco geral e faz esse arco Uhum. geral ter um clímax. Acho que é bem mais legal de Sim. acompanhar, inclusive, o anime, sabe? Acho que o anime não precisa fazer tanta força pra se apoiar em outras coisas, Uhum. sei lá, se apoiar em nostalgia, sabe? Acho que É. constrói melhor, Talvez faz a um gente alicerce tenha melhor da história que como um todo. descansar um pouco da nostalgia em Pokémon Horizontes. Com em jornadas. Sim, Bom, é isso, né? Então, foi muito bom, poderia ser isso. melhor. Mas aí, ao longo dos próximos episódios, dos meses, a gente vai sempre trazendo aqui nossas impressões de como essa história tá evoluindo. Bom, gente, então a gente vai encerrar aqui por hoje. Lembrando, você pode acompanhar a gente nas redes sociais, @PokéblastNews, acompanhar todas as novidades do mundo Pokémon e muito conteúdo lá no nosso site. E você pode seguir a gente aqui no podcast, deixar a sua avaliação positiva, comentar no YouTube ou aí no Spotify, que a gente vai trazer os comentários aqui. E a gente se vê daqui 2 semanas para falar aí das próximas novidades. Vamos ver que a franquia anda meio devagar, mas só Só o o anime tá anime tá sustentando esse sustentando essa franquia. podcast. Ó, Exato. vamos ver o que vai acontecer. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Tchau, Vinícius. Tchau, pessoal. Até a próxima.